Neemias capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. Neemias capítulo 2, leitura do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, como tem sido a nossa postura diante da obra de Deus? Qual tem sido a nossa postura diante da obra do Senhor? Quando o Senhor se despediu dos seus discípulos, no registro que lemos lá em Mateus capítulo 28, Jesus diz a eles, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que sereis convosco. Jesus deixa então um trabalho, uma obra, uma missão, uma tarefa para a igreja. Essa tarefa tem a ver com a proclamação, essa tarefa tem a ver com nós acolhermos o povo de Deus, tem a ver também com nós ensinarmos todas as coisas que Jesus nos disse. É claro que quando pensamos neste ensino, neste transmitir e formar discípulos de Jesus, isso não é possível fazer apenas com o trabalho daqueles que pregam ou ensinam. Se faz necessário muitas outras coisas. Essa semana vocês tiveram a EBF aqui, eu vi as fotos, tudo muito bonito. Tinha alguém aqui meio que parecendo um cientista, mas tudo muito bem feito, muito organizado. Também tivemos EBF lá na nossa igreja essa semana passada na Salos. E o trabalho de ensinar a palavra de Deus para as crianças foi feito. De formar discípulos de Jesus e pregar a palavra do Senhor foi feito. Mas foi feito só com aqueles que vieram aqui à frente e falaram? Não. Se não tivesse o lanche, se não tivesse a divulgação, a decoração, a foto, os cuidados com as atividades, a IBF não teria existido. Perceba então que a obra do Senhor ela é ampla. Quando nós nos reunimos aqui para cultuar e adorar ao Senhor, antes foi necessário então que alguém cuidasse das cadeiras, alguém cuidasse da iluminação, outra pessoa cuidasse da projeção, do louvor, das músicas, alguém limpasse a entrada da igreja. Tudo isso tem a ver com a obra do Senhor. Para que então nós chegássemos e tivéssemos aqui um espaço onde a proclamação da palavra fosse feita. E é curioso porque esta ideia da obra do Senhor sendo realizada de formas diferentes, talvez, daquela da pregação, pode ser vista aqui no livro de Neemias. Quantos sermões de Neemias estão registrados aqui no seu livro?
Nenhum. O sermão que tem registrado aqui, quem foi que fez? Foi Esdras, não foi Neemias. Neemias deixou de servir na obra de Deus? Não. Fez algo muito relevante. Reconstruiu a cidade, reconstruiu os muros, deu ordem para a organização urbana de Jerusalém e reocupação das terras e serviu a obra de Deus. Tanto que no final do verso 10, diz o texto: muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias trabalhou pelo bem do povo de Deus, dos filhos de Israel. Quando nós então pensamos na obra do Senhor, claro que nós estamos falando de pregação, claro que nós estamos falando de evangelização, claro que nós estamos falando de orar pelo necessitado, mas entendendo também que outras coisas vão compor esta obra. Falar, pregar, orar, contribuir, servir, limpar, abrir, fechar, tudo isso se faz necessário para que nós tenhamos a condição de fazer discípulos de Jesus, proclamar a palavra do Senhor e ensinar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. E a pergunta que eu te faço então é: qual tem sido a sua postura diante desta grande, vasta e necessária obra de Deus? Qual tem sido a sua postura? Porque a ordem de ir, a ordem de servir, de estar em atividade no corpo, ela é um mandamento para todo crente. Repito, é um mandamento, não é uma opção. Se você estiver feliz, se você estiver afim, trabalha. Não, é um mandamento para que todos trabalhem. E quando nós lemos Efésios capítulo 4, o texto fala disso, né? Para que cada um trabalhando, toda junta, todo membro do corpo, sirva para a edificação, até que todos atinjamos a perfeita varonilidade. Ou seja, todo mundo trabalha dentro de uma justa cooperação. Um abre, outro acende a lâmpada, outro cuida dos instrumentos, outro alinha as cadeiras, outro estuda e prega, outro faz atividade, e assim a igreja e o corpo de Cristo se edifica. Qual tem sido a sua postura diante desta obra? É um mandamento para todo cristão. O que você está fazendo? Vejamos então 5 lições que nós aprendemos aqui sobre a postura certa diante da obra de Deus. E Neemias nos ensina a primeira postura deve ser de envolvimento. Nós lemos aqui que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer, e eu nunca antes estivera triste diante do rei. Qual é a situação aqui do povo de Deus? Nós estamos falando do período pós-exílio babilônico. O rei Ciro, um rei persa, 15 anos antes havia ordenado o retorno do povo de Deus para Jerusalém. Os babilônicos caíram, os persas assumiram. Artaxerxes é um rei persa. E alguns do povo de Deus ainda estavam na Pérsia, servindo a estes líderes mundiais. A Pérsia, então, era o governo que imperava naquele momento. E Neemias estava na condição de um copeiro do rei, aquele que servia ao rei. A posição de Neemias era muito confortável. Onde ele morava? No palácio. A segurança que ele tinha? A segurança do palácio. A comida que ele comia? A comida do palácio. A água que ele bebia? A água do palácio. O conforto que ele tinha? O conforto do palácio. Mas o capítulo 1 mostra que Neemias ouviu as notícias sobre a situação dos seus irmãos. Aqueles que haviam voltado para Jerusalém no decreto do rei Ciro não estavam numa situação confortável como a dele. Imagine uma terra que ficou 70 anos desocupada. Se você simplesmente pensar numa realidade de abandono, o mato cresceu, as casas viraram ruínas, simplesmente porque durante 70 anos ninguém passou por ali. Mas pior do que uma situação de abandono, aquela região da Palestina estava sendo ocupada por outras nações. Estrangeiros iam e se ocupavam ali. Ladrões, salteadores usavam a terra como um meio de atacar os viajantes que transitavam entre o Oriente e o Ocidente, passando pela região de Israel. De forma que a terra estava destruída. Os campos não produziam.
Diz o texto que os muros estavam então derrubados, as portas estavam queimadas, havia miséria no meio do povo. A situação de violência era grande porque a terra não estava toda ocupada. Então havia uma grande oportunidade ali para que os ladrões surpreendessem as pessoas. Nós estamos falando de um contexto de um povo espalhado. E o povo espalhado sem segurança, sem ter um ao outro para se ajudar e se defender, obviamente gerava ali uma grande oportunidade para os malfeitores. Neemias recebe essas notícias e fica triste. A situação de Neemias era triste? Não. Mas a situação do povo de Deus? Era. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Envolvimento. Neemias se envolveu com a situação do povo de Deus e com as necessidades da obra de Deus. Se entristeceu. E eu pergunto a você, qual tem sido a sua postura diante da obra de Deus? Será que talvez seja de indiferença? Eu me lembro quando eu servi como evangelista na primeira igreja em que eu trabalhei. Era uma igreja difícil. Tinha uns irmãos que brigavam por tudo. Você falava, não, vamos fazer a programação 3 da tarde. Aí os irmãos brigavam. Não, então vamos fazer 4h30. Os irmãos brigavam. Aí você falava, não, vamos movimentar as cadeiras aqui, mudar o layout. Aí os irmãos brigavam. Irmãos, qual que é a sugestão de vocês para o lanche da EBF? Aí os irmãos brigavam. Aí uma vez eu fui conversar com o meu pastor. Falei, pastor, o povo lá briga por tudo. Misericórdia. Ele falou, Jonatas, olha, é ruim, a gente tem que trabalhar isso. Mas, pelo menos tem um lado bom. Se eles estão brigando é porque minimamente eles se importam com a obra. Minimamente. Pelo menos tem um lado positivo. Pior seria se eles não ligassem. 3 horas, tá bom. E se não tiver, tá bom também. E se cancelar? Não tem problema. E se arrumar as cadeiras? Tá bom. E se não arrumar? Também tá bom. Pior seria se fôssemos indiferentes. E talvez a sua postura tenha sido de indiferença em relação à obra de Deus. Se tem culto, tá bom. Mas se por algum motivo o pastor cancela também, não tem problema não. Qual tem sido a sua postura? Será que nós nos entristecemos quando vemos as coisas não indo bem na igreja do Senhor? Há algo que eu ouço, e é comum eu ouvir, e isso me entristece bastante, quando alguns membros falam assim, pastor, eu faço a minha parte, eu vou na igreja, eu contribuo, e se a liderança estiver fazendo alguma coisa errada, o problema deles, eles que vão se acertar com Deus. Irmãos, nós não podemos ter esse tipo de postura, de indiferença. É a obra de Deus. É o povo de Deus. Se algo errado estiver acontecendo, isso deve nos incomodar e nós devemos ter a postura de nos envolver. Porque é a obra do qual nós fazemos parte. Nós não podemos ser indiferentes e omissos na nossa responsabilidade. Neemias poderia ter ouvido aquelas notícias e falado, ok, eu estou aqui, estou fazendo a minha parte. Eu estou como copeiro do rei, eu sirvo o rei, faço minhas obrigações, durmo de noite, no dia seguinte, sempre faço novamente. Mas essa não é a condição de Neemias. Ele se importa. Se incomoda ao ponto de ficar triste. Alguém que tem comida, tem conforto, tem moradia, tem um bom trabalho, serve o rei. Você vê pela narrativa que ele tem uma proximidade e é estimado pelo rei. A situação de Neemias estava muito boa. Não tinha por que ele se entristecer, mas ele se entristece porque vê as coisas de Deus largadas, bagunçadas. E quantas vezes a nossa postura é de indiferença, de omissão. Não podemos, irmãos. Claro, e é bem verdade que Neemias poderia dizer, olha, isso não é minha responsabilidade. Não era, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ele não era da linhagem real para restabelecer o reino e o governo. Contudo, ele se preocupa com a obra de Deus. Talvez você não seja presbítero, você não seja pastor, e você até diga com certa razão, a responsabilidade é deles. Se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, eles vão se ver com Deus, e isso é verdade. Contudo, se você não se entristece, você é indiferente a isso e não faz absolutamente nada, você tem parte da culpa também. Quando nós olhamos para o chão e vemos um papel de bala e a gente não pega, é a nossa indiferença com as coisas de Deus. Quando a gente vê uma caixa de som desarrumada, alguma coisa fora do lugar e a gente não faz, porque não é a nossa responsabilidade, isso é indiferença com a obra de Deus. E eu me lembro que nessa mesma congregação, certa feita, eu cheguei de manhã lá, e era um espaço bem parecido com esse. 3 cadeiras de um lado, 3 do outro. Aí uma irmãzinha chegou e falou assim, evangelista, as cadeiras estão sujas, né? Falei, então sim, faz o seguinte, lá na gaveta da cozinha, primeira gaveta, tem a flanela lá, um monte, traz 2.
Eu pego as da direita, você pega as da esquerda, até o início da EBD a gente já limpou tudo. Irmãos, é obra do qual nós fazemos parte. A nossa contribuição, o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa dedicação, as nossas orações se fazem necessárias. E qual tem sido a sua postura? Se cada um de nós assumirmos com responsabilidade aquilo que devemos fazer, primeiro, vai ter trabalho para todo mundo. E a coisa vai sair muito bem. Mas nós veremos mais aplicações no decorrer do texto. Primeiro, então, envolvimento. Há quanto tempo você não fica triste, chateado, incomodado com alguma coisa que não está nos conformes da obra de Deus? Se incomode, se preocupe, se envolva. Se alegre também quando tudo estiver indo bem. Mas faça, não seja indiferente. Segunda postura que nós aprendemos. Diz o texto, então, que Neemias fala para o rei o que aconteceu. Eu estou triste mesmo, rei. E a situação é que a minha cidade, a cidade do povo de Deus, está em ruínas. Então o rei vira para ele, lá no verso 4, e diz: O que me pedes agora? O que me pedes agora? Que pergunta boa de se ouvir, né? Você falar o seu problema para alguém e essa pessoa virar para você e falar: Diz aí, o que você quer que eu faça por você? Que coisa boa, né? Eu gosto quando eu vou no médico e ele olha para mim assim: Diz aí, o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar? Aí é bom, né? Melhor ainda se é o gerente do banco, né? O que está acontecendo, o que eu posso te ajudar? E aqui nós estamos falando do rei, o imperador, a maior autoridade política da terra naquele momento, olhando para Neemias, depois de ouvir a história triste que Neemias contou, e perguntando para ele: E aí? O que eu posso fazer por você? Agora vamos ler juntos qual foi o resultado dessa conversa, o final do verso 4. Vamos juntos? Então orei ao Deus dos céus. Vamos de novo? Então orei ao Deus dos céus. Mais uma vez. Então orei ao Deus dos céus. A autoridade humana, o rei dos homens pergunta: O que você me pede? E qual é a postura de Neemias? Então eu orei ao Deus dos homens e ao rei dos homens? Não, ao Deus dos céus. Segunda postura que nós precisamos ter. A primeira qual é? Envolvimento. A segunda, dependência de Deus. Então orei ao Deus dos céus. Irmãos, que precioso isso. Que precioso. Podendo pedir tantas coisas, podendo apresentar uma lista de desejos, o que ele faz? É ao rei que ele vai pedir alguma coisa? Ele vai dirigir a voz dele ao Deus dos céus. Quantas vezes nós estamos tentando resolver as nossas coisas e as coisas de Deus através dos recursos humanos, através de uma busca pelas coisas dos homens, temendo a homens, sem depender de Deus. Mas a obra de Deus, ela deve ser feita na total dependência do Senhor. A igreja não precisa de uma bancada evangélica para cuidar dos seus problemas. A igreja não precisa do político A, B, C ou D para resolver as suas necessidades. A igreja não precisa fazer acordo com um traficante dono do morro para realizar a obra. A igreja não precisa bajular aqueles que são os maiores dizimistas com medo de que estes saiam e a igreja então fique sem ter com que sustentar-se. A igreja depende de uma única pessoa. E Neemias entendeu quem era essa pessoa. Não era Artaxerxes, o rei persa, era o Deus dos céus. A obra de Deus só depende dele. Eu me lembro certa feita que uma pessoa perguntou para mim: Pastor, por que o senhor não participa lá do conselho de pastores do município de Cajamar? Eu falei: não, misericórdia, aquilo ali é terrível. É uma bajulação para político e tudo mais. Não, pastor, mas é importante, porque se a igreja tiver alguma necessidade, a gente tem quem possa nos ajudar lá na prefeitura. Eu falei: irmão, quem ajuda a igreja é o Deus, dono da igreja. A gente só depende dele, irmãos. Não é o partido A, B, C ou D, não é político A, B, C ou D.
não é aquela família de pessoas mais velhas da igreja, nem também a dos mais novos, não é dos mais dizimistas ou menos dizimistas, a igreja depende de Deus. Claro que Deus usa os homens, claro que Deus usa as pessoas, claro que Deus usa os recursos humanos, mas a nossa dependência sempre deve ser do Senhor e nós devemos ter essa consciência. Dependemos de Deus. Neemias não está fechado à possibilidade de que aquele rei o ajude. Mais adiante ele vai fazer pedidos para o rei. Mas ele se lembra que antes de mais nada, tudo depende de Deus. Quem sustenta a sua casa? É Deus. Quem cuida dos seus filhos? Não é você, é Deus. Quem garante a igreja? É Deus. A obra que você tem que fazer lá com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, aqui na sua igreja, ela deve ser feita na dependência do Senhor. Nunca nos esqueçamos disso. Todo o nosso cuidado não vale de nada se nós não orarmos ao Deus dos céus. Toda a nossa precaução, todo o nosso planejamento, todas as pessoas com quem nós nos relacionarmos, as amizades com quem nós fizermos, estabelecemos, nada disso adianta se nós não dependermos do Deus dos céus. É Ele quem nos sustenta. A obra de Deus deve ser feita com envolvimento, dependência, e agora a gente aprende a terceira postura diante da obra de Deus. Disposição para servir. Primeiro, envolvimento. Segundo, dependência. Terceiro, disposição para servir. O rei faz a pergunta para ele: o que você quer? E qual a resposta? Verso 5: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias não começa pedindo um monte de coisas. Ele demonstra disposição para servir. Que o rei primeiro me envie para que eu vá e reedifique. Muito curioso isso. Às vezes a gente quer trabalhar na obra de Deus e a gente começa com uma lista de desejos, né? Irmão, você pode servir no som? Pastor, eu posso servir no som, mas é o seguinte, a gente tem que trocar a mesa de som, tem que trocar os microfones, tem que trocar as caixas, tem que ter um telão de LED, e a gente tem que trazer aqui não sei o que, não sei o que lá, mais uma lista de equipamento. Depois que o senhor providenciar tudo isso, pode contar comigo a partir do domingo que vem. Ô, irmão, você pode tocar bateria? Não, eu posso tocar bateria, pastor, mas é o seguinte, ó, a bateria custa 5 mil reais, os pratos custam 3 mil, eu quero baquetas A, B, tal, assim, assim, assado, o banquinho desse jeito, tal, tal, tal. Depois que tiver tudo isso, o senhor me chama, pode ligar que eu venho. A primeira coisa que Deus quer da gente é disposição para servir. Eu vou. E como vai ser? Eu não sei. Algo que é muito importante, que normalmente tem sido regra, normalmente porque eu não posso dizer que sempre é, mas que normalmente tem sido regra, das muitas experiências que eu tive tem sido assim. Quando nós vamos falar com os obreiros em relação a trabalho, a gente só fala em relação aos rendimentos financeiros depois que o sim é estabelecido. Então funciona mais ou menos assim. Pastor Jonatas, a gente quer convidá-lo para vir trabalhar aqui na igreja do Chácara Maria Trindade. Ok. Nosso trabalho é assim, assim, assado, tem essas dificuldades, tem essas lutas, mas tem esse lado positivo aqui também, o bairro funciona assim, assim, assado. O senhor aceita? Sim, eu aceito. Então tá, uma vez que o senhor aceitou, já está tudo certo, nós podemos te ajudar financeiramente assim, assim, assado. Esse é o modo operandi, que deve ser assim. A gente não fala assim depois de ouvir o salário. Depois de ouvir quais serão os materiais, recursos que nós teremos. A gente fala assim para o trabalho. Sim, conta comigo. Eu lembro uma vez que na igreja nós nomeamos uma irmã para cuidar do ministério infantil e tinham já muitas outras irmãs na igreja e bastante criança na igreja, então essa irmã fez o primeiro trabalho, que era convocar um grupo para que pudesse servir, né? Ficamos ali alguns domingos avisando, irmãos, quem quiser servir no departamento infantil, nos procure a irmã fulana, tal, vamos fazer o trabalho, não sei o quê.
Passou ali umas 2 semanas, 3 semanas avisando na igreja. Aquela irmã chegou também e falou: pastor, não dá, estou muito desmotivado, eu quero entregar o cargo, não quero ficar, porque a gente só tem 3 pessoas, só eu e mais 2 irmãs que deram nome, ninguém mais, e assim a gente não vai conseguir fazer, etc e tal. Eu falei: minha irmã, Deus te chamou, diga sim. E faz o que você puder fazer com o recurso que você tiver. E se alguém um dia reclamar, você fala: olha, até poderia fazer mais. Se tivesse mais umas 10 comigo aqui, a gente faria. Mas com essas 3, o que a gente pode fazer é isso. E se for só você, você pode falar: eu vou fazer o melhor que eu puder, dentro das condições que eu tiver. Irmãos, nós sempre temos disposição para servir. Pastor, e os recursos? Os recursos Deus manda. Agora presta atenção comigo aqui. Foca no texto. Olha o que esse homem Neemias está falando. O que ele fazia lá no palácio do rei? Ele era copeiro, servia vinho. Olha o que ele fala para o rei. Eu peço ao rei que me envie para que eu faça o quê? Reedifique os muros. Para que eu reedifique a cidade. Alguém sozinho reedifica uma cidade? Alguém sozinho constrói uma casa? Sozinho. Não dá, nenhuma casa dá para você construir. Imagine uma cidade. Neemias tinha promessa de que alguém ia com ele. Neemias tinha promessa de que ele teria os materiais. Mas Neemias tinha a disposição para ir e servir. E aí chega o Ricardo: irmão, vem ajudar a gente. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. Ah, acho que não vai dar. Acho que eu não vou conseguir realizar. Irmão, nossa postura na obra de Deus é: sim, conta comigo. Põe meu nome aí. Eu vou fazer. Pode ser que a gente não consiga fazer tudo. A gente vai fazer o nosso melhor. Deixa eu compartilhar com vocês algo que eu aprendi. E tem sido a maneira como eu decido algumas coisas em relação à obra de Deus até hoje. Meu pastor reverendo Abassi falou para mim o seguinte: quando eu era criança, eu tinha 12 anos de idade, na nossa classe de catecúmenos, que é a sala de novos membros. Ele falou assim: nunca diga não quando alguém te vier chamar para o trabalho. Quando alguém vier para você olhar no seu olho e falar: ó, você pode vir me ajudar nisso, nisso, nisso? Diga sim. Aí ele falou: talvez você não precise se oferecer. Porque aí não é Deus chamando, é você que está querendo. Mas se vierem te chamar, aí você está perdido. Aí você olha no olho da pessoa que te chamou e fala assim: ele falou sério. Você pergunta para essa pessoa: é Deus quem está pedindo para que você venha e me chame para esse trabalho? Porque se for, eu não posso dizer não. Ah, mas eu não sei. Deus capacita. Ah, mas eu não tenho força. Deus fortalece. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente arruma tempo. E Deus ajusta a agenda. Mas nunca diga não. Pastor, mas eu não gosto de pegar alguma coisa e não terminar. Faça o seu melhor. E para aqueles que te chamaram ao trabalho, diga: olha, é uma cidade inteira. O que eu consigo fazer é 10 blocos por dia. Mas eu vou fazer. Enquanto eu tiver vida, vamos fazendo. Pode ser que não saia uma cidade toda, mas eu estou fazendo aqui meus 10 blocos por dia. É o meu melhor. Ah, mas não dá para fazer a cidade inteira nesse ano. Olha, até dá, mas precisa de mais umas 100 mil pessoas para fazer. Aí tá certo. Mas eu posso não ser a 100 mil, mas eu sou um que vim e estou fazendo. Talvez você não limpe a igreja inteira sozinho, mas vem. Na hora que o Ricardo chamar: irmão, você pode vir limpar a igreja? Eu venho, cara. Sozinho eu não consigo, mas eu vim aqui 3 horas e estou aqui. O que eu consigo fazer sozinho? O que eu consigo fazer sozinho é varrer. O que eu consigo fazer sozinho é limpar as cadeiras. Então é isso que eu vou fazer. Ah, mas não dá para limpar e puxar e tirar, não sei o quê. Irmão, sozinho eu não consigo. Se tiver mais 10, a gente faz. Estamos aqui para isso. O problema é que a gente é preguiçoso. A gente é covarde. A gente só fica dando desculpa. A gente não se envolve na obra de Deus. A gente não se dispõe para servir. E quando se dispõe, que é uma lista de outras coisas para fazer antes.
Se Deus te chamou, vira e fala, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para a honra e glória do teu nome. Capacita, manda os recursos, dá os meios, faz as formas. E ainda que eu não me veja capaz, se o Senhor está me chamando, eis-me aqui. O que me pedes? Peço só que me envie. Pastor Leonardo, a pessoa que me chamou para servir lá em Portugal, ele falou, Jonatas, diz aí, o que você vai precisar? Eu falei, eu vou precisar de uma Bíblia. Pô, mas você não tem Bíblia? Eu falei, não sei qual Bíblia que vocês usam aí. Pô, não, aqui a gente usa a mesma versão de vocês, João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Eu falei, então nem de Bíblia precisa, só me dá um jeito de chegar aí, tá tudo certo. Chegando aí a gente vê o que a gente faz. Começa a pregar. Não precisa de som, cadeira e tal. Eu falei, não precisa de nada disso, não tem ninguém. A igreja tem 7 pessoas, eu, Vanessa, João Pedro e Cecília, Pai, Filho e Espírito Santo, 7 pessoas. É todos os nossos membros lá da igreja de Portugal. O que a gente precisa? De uma Bíblia. Só. A gente começa. Quando chegar 10 pessoas, eu falo, ó, chegou 10 pessoas aqui, me arruma 10 cadeiras. E 10 Bíblias. Quando chegar alguém que toca, eu falo, ó, me arruma um violão, chegou quem toca aqui. E assim a gente vai indo, vamos trabalhando, e tá tudo certo. Para de usar desculpa para servir a obra de Deus. Senhor, eis-me aqui. Vou fazer o que der. Ah, não, mas eu quero que em um ano você construa uma igreja. Ah, então aí você dá o dinheiro. É diferente. A qual o objetivo? É pregar o evangelho, fazer a obra de Deus? Você não precisa de muito para isso. O que você precisa, você já recebeu. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tem gente que acha que receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, é sair caindo, rolando. Você acha que Deus te fez para ser o quê? Malabarista de circo? Você acha que Deus reveste a gente com o poder do Espírito Santo para quê? Para a gente ficar saculejando para lá e para cá? Deus batiza a gente com o Espírito Santo, mas para a gente testemunhar. É para isso que a gente recebe o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para ser testemunha de Cristo Jesus. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, batizado com o Espírito Santo, o que a gente faz? Me arruma uma Bíblia, a boca a gente já tenta falar. A obra no coração Deus já fez. Com o Espírito a gente já foi batizado. Então, a gente tem tudo que a gente precisa. O que eu quero? Eu só quero que alguém me envie e deixe eu ir reedificar. Na obra de Deus, a nossa postura deve ser de envolvimento, dependência, disposição. Quarto, nossa postura deve ser de ousadia. Verso 7. Se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê as madeiras, para as portas da cidade, do templo, dos muros, e para a casa que eu vou me alojar. Se parece bem ao rei, concede-me as cartas. Neemias pede 2 cartas. Primeiro, uma para poder transitar, ir para lá e para cá dentro do império. Nós estamos falando de um cenário de guerra, de um contexto difícil, em que você não saía andando por ali e por aqui sem se identificar quem você é. O Império Persa era um império marcado por uma força física brutal. Quem assistiu aquele filme 300 né? E quando alguém era parado, o que você está fazendo? Onde você está indo? Podia ser um mensageiro de guerra, podia ser alguém articulando alguma coisa contra o império. Imagine, de repente, Neemias com uma caravana de homens andando para lá e para cá, homens fortes que vão para construir uma cidade. Ele precisava de uma carta com autorização do rei falando, olha, esse grupo aqui, eu sei o que eles estão fazendo, está tudo certo. Mas ter uma carta dessa também não é uma coisa simples. Porque o rei tem que confiar muito, né? Eu vou dar uma carta em branco para você reunir um grupo de homens e poder rodar em qualquer canto do meu império. Se você me trair no meio do caminho, e daqui a pouco começar a juntar mais e mais e mais homens, daqui a pouco você forma um exército e me derruba com a minha própria autorização e chancela. Se parece bem ao rei, eu já orei ao Deus dos céus e pedi. Se parece bem ao rei, concede-me as cartas. E o rei deu. Aí ele faz um outro pedido, mais ousado que o primeiro. Pede para o chefe das matas que me autorizem tirar toda a madeira que eu vou precisar. Para o muro, para o templo e para a minha casa. Quem reconstruiu o templo? Foi Neemias? Eu já dei a resposta, não vale mais. Foi Neemias? Não, foi Esdras. Quem reconstruiu as casas? Foi Neemias? Não, foi o povo.
Neemias não deu conta de fazer tudo sozinho, mas ele tinha a visão. Já dá o material para tudo, né? Ele só deu conta de fazer o muro, mas fez a parte dele, que foi muito importante. O que ele estava pedindo para o rei? Como é que você construía as coisas naquele tempo? Você não tinha steel deck, você não tinha fibra, você não tinha laje de EPS. Você construía tudo na base do quê, gente? Madeira. O que Neemias está pedindo para o rei? Todo o material necessário para construção. O trabalho vai ser no braço. Mas o material, se o rei puder me dar cartas para a hora que eu precisar buscar as madeiras e ter, eu agradeço. Ele pediu toda a lista de material necessário. Imagina você chegar, fazer sua casa, e aí você passa toda a lista. Eu quero tanto de ferro, tanto de concreto, tanto de pedra, tanto de areia. Naquele tempo se construía tudo com madeira. E ele pediu tudo isso ao rei. E diz o texto que o rei deu. O rei deu para ele. Ele fez o pedido com ousadia. Irmãos, é bem verdade que às vezes a gente não se envolve, não faz, porque falta a postura anterior, né? A disposição, a preguiça. Mas às vezes também nos falta coragem, a gente é covarde. Talvez a gente até tenha disposição, mas a gente é covarde. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Irmão, Davi era alguma coisa? Não. Um rato, um menino magrelo. Quem fez de Davi um rei? Deus. Moisés era alguma coisa, irmãos? Não. Quem fez de Moisés um líder político gigantesco? Deus. Paulo era alguma coisa? Quem fez de Paulo um grande servo? Deus. Pedro, André, Felipe, Tiago, Bartolomeu, Judas, Matias, eles eram alguma coisa? Não. E quem fez deles discípulos do Senhor e grandes apóstolos? Deus. Quem vai fazer de você um bom presbítero? Deus. Um bom diácono? Deus. Um bom professor de escola dominical? É Deus. Não tem nada aqui na gente, irmãos. Nada. O pessoal tem se despedido de mim, aí o pessoal falando umas besteiras, né? Aí teve um irmão que me chamou essa semana, pastor, passa aqui, eu preciso muito falar com o senhor. O irmão me deu um abraço, assim, falou, pastor, eu queria fazer um pedido para o senhor. Queria pedir para que o senhor nunca mude. Continue fazendo a obra de Deus, servindo ao Senhor. Eu falei, irmão, misericórdia. Que bobeira que você está falando. Aí faz o seguinte, ora pedindo para que Deus nunca mude. Nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Não sou eu que tenho que mudar. É a graça de Deus. É a graça de Deus, irmãos. Aí a nossa oração, sabe qual deve ser? Aquela do salmista, Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque se o Senhor retirar de mim o teu espírito, aí lascou. Aí lascou, aí acabou. Aí não tem pastor, não tem pregador, não tem nada. Acaba com a gente. Se você está de pé, Deus te mantém assim. Se você canta bem, é Deus. Toca bem, é Deus. Se você prega bem, é Deus. Se você é um bom marido, é Deus que te faz isso. Não fica, eu. Não, é Deus. É Deus. Se alguém um dia te elogiar e falar, nossa, você, irmãozinho, eu falo, irmãozinho, eu não sou nada. É Deus. É Deus. Deus capacita. Sabe o que a gente tem que ser? Ousado. Lembra lá de Eliseu? Ele olha lá tudo aquilo que Deus fez com Elias, o que ele pede? Senhor, dá a porção dobrada do Espírito desse homem. É isso, irmão. Você está quietinho aí no banco, aí vai chegar um belo dia que Deus vai virar para você e falar assim, olha, irmão, a gente está precisando de um professor de escola dominical, você não pode ser você aí, o irmão está aí. Ai, pastor, eu não sei, eu nunca fiz isso. Tá. Vira e fala, pastor, eu vou, conta comigo. Aí você chega em casa tremendo o joelho, chorando e fala assim, Deus, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu nunca fiz, mas eu estava quieto no meu canto, eu não me ofereci, eu não pedi, o Senhor me chamou, então agora o Senhor me capacita para isso. Porque eu já disse sim, agora não tem mais jeito. Aí um dia aqui vai crescer, a gente vai nomear aqui, né?
Irmãos, vamos indicar os diáconos da igreja, os presbíteros da igreja, aí seu nome vai estar lá no papelzinho. Aí você fala, meu Deus, eu não tenho condições, eu não tenho competência, eu não sou capaz. Aí você dobra o joelho e fala, Senhor, se o Senhor colocou meu nome lá, então sou eu mesmo. Agora o Senhor me capacita, o Senhor me enche com o teu Santo Espírito para que eu possa fazer. O Senhor fez isso com Moisés, que não era nada, com Davi, que não era nada. O Senhor fez isso com Pedro, com Paulo. Nenhum deles era coisa nenhuma, mas o Senhor usou eles. Como o Senhor usou a vida deles, usa também a minha vida. Isso é a ousadia que a gente precisa ter, irmãos. Usa, Senhor, a minha vida. E aí, o que você precisa? Eu preciso de um livro. O Senhor me dá esse livro. Eu lembro quando eu estava no seminário, aí vinha aquelas matérias de grego e hebraico, eu não entendia nada daquilo ali. Eu falava, Senhor, se o Senhor me quer como pastor, então, por favor, me ajuda a passar nesse troço aqui. Vou ver o horário aqui. Vou contar, só compartilhar um milagre aqui. Aí eu falei, não, não vou conseguir esse negócio. Aí eu lembro que eu tive uma prova, grego 2. Hoje o Ricardo tem grego 1, 2, 3 e 4, né? Na minha época, 1, 2, 3 e 4 era feito junto. Então a gente tinha grego 1 e grego 2, juntava as matérias, né? Aí, prova final de grego 2, eu precisava de 8, porque eu já tinha ido muito mal na primeira. E aí eu ruim demais, não estava sabendo nada. E eu falava, Senhor, como é que o Senhor me dá o chamado e não me ajuda a passar nesse troço? Eu não vou ser pastor, porque se eu não passar nisso aqui, não vai dar certo. E aí, na época, eu estava trabalhando como evangelista, já disse isso aqui. E aí, como evangelista, eu estava estudando a primeira carta de João, fazendo um trabalho sério, de verdade, de crente mesmo, ali pregando, ensinando 1 João. Falei, não, quero fazer direitinho, do jeito que eu aprendo lá no seminário, indo verso por verso, fazendo bonitinho lá. E lendo, estudando, anotando, tal, indo, fazendo exegese do texto, me esforçando direitinho. E aí eu fiquei o dia inteiro estudando para aquela prova de grego 2. Eu lembro que eu ia me casar com a Vanessa, a gente ia casar em dezembro, isso daí era mais ou menos novembro, final do semestre. E aí no apartamento que a gente ia morar só tinha uma mesa, que era a única coisa que a gente tinha naquela altura. Um apartamento todo vazio. Eu falei, eu vou para lá, eu vou pegar o livro, eu vou pegar o dicionário, eu vou pegar a gramática, eu vou ficar o dia inteiro estudando. Desliguei o celular. A Vanessa trabalhava lá em Cotia, eu mandei mensagem para ela, amor, é o seguinte, estou aqui, eu, Deus, os livros, e vou aqui das 8 da manhã até as 5. A prova era à noite. E fui. Estudando. Parei na hora do almoço, peguei uma Marmitex lá, comi, liguei para ela, tal. E aí, como é que tá? Não, tô estudando aqui. Tá dando certo? Falei, não, não tá dando, mas eu tô indo, tal. Vamos lá. 5 horas, estiquei mais um pouco, 6 horas. Aí já não dava mais. Eu tinha que parar, fechar o livro e ir. Fechei, a Vanessa me ligou, comecei a chorar. Eu chorava de verdade. Falei, por que você está chorando? Eu falei, porque eu não estou entendendo nada. Porque o professor disponibilizava uns simulados assim, sabe? Uma provinha para você fazer esse simulado, para você meio que fazer. E aí eu fui fazer os simulados, e na hora que eu fazia os simulados eu não acertava nada. Eu falei, meu Deus, eu sou muito burro, eu fiquei aqui das 8 da manhã até as 6 da tarde estudando, chega no simulado, eu não acerto nada, eu não tenho chamado para esse negócio, eu não vou ser pastor e tal. Decepcionado, muito frustrado, porque eu não tinha aprendido nada aquele dia inteiro, estudando, 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 e lendo, e lendo, e lendo. Cheguei na hora que eu abri a prova. O que era a prova? Precisava de 8. A prova eram 5 versículos. De que livro da Bíblia? 1 João. Eram 5 versículos que a gente tinha que traduzir e fazer toda a classificação gramatical. Mas eu tinha feito aquilo para o sermão. Eu sabia os versículos de cor, no grego, porque eu tinha preparado para o sermão. Voei, tirei 9, estourei, falei, Deus. Passei no negócio. Na hora que o professor falou, você passou, tá aprovado. Eu falei, Senhor, eu tenho chamado mesmo, porque é só o Senhor. Irmãos, quando Deus nos chama para alguma coisa, Ele dá o recurso, seja material, seja intelectual, seja espiritual. Ele capacita a gente. Cleito está ali, bebezinho no colo. Quando ele coloca um filho no nosso colo, ele deu aquilo para a gente. Não tem como a gente desviar desse chamado, né? Pai e mãe, acabou, não tem jeito. Agora ele já colocou a gente nessa, né? Ele vai te capacitar. Vai ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe. Senhor, olha, está aqui. Agora eu não posso mais pegar essa criança e largar.
Agora eu preciso que o Senhor me capacite. Então eu vou pedir ao Senhor, me dá uma carta em branco, igual o Senhor fez com Neemias, para que eu consiga ir e ensinar o que eu tenho que ensinar para os meus filhos, e capacitá-los, e ajudá-los, e orar por eles. Senhor, me capacita agora para que eu faça coisas extraordinárias, e para que eu seja bênção na vida dos meus filhos. E o nosso Deus dá. Por quê? Juntos aqui, o final do verso 8. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Juntos? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. E a boa mão do nosso Deus está com a gente, irmãos. O que o Senhor confiou para você fazer? São seus filhos? É o seu trabalho? É a sua profissão? É o ministério aqui na igreja? Se Deus te chamou, se envolva. Dependa dele. Tenha disposição. Mas tenha ousadia também. Peça a Deus. Fala, Senhor, o que eu preciso é isso aqui. Eu não estou conseguindo, não está dando certo. Eu falo, a criança não escuta. Eu falo, meu marido não ouve, não presta atenção. Senhor, está uma luta, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em entregar, eu estou pensando em largar o casamento, pensando em largar as crianças, estou pensando em deixar tudo e abandonar a igreja, deixar o ministério, falar para o Ricardo que eu não quero mais. Mas se a boa mão do Senhor está conosco, se Ele nos chamou, se envolva, se disponha, dependa dEle, fala eu vou e peça ao Senhor e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Preciso da Tua ajuda para fazer, eu preciso dos recursos para realizar. E a boa mão do Senhor é conosco. Por fim, tenha consciência. Consciência de que a boa mão do nosso Deus está conosco. Não vai abandonar a gente, não. Vai dar certo. Mas consciência também de que tem lutas. Verso 10. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. É ter consciência, irmãos, de que a boa mão de Deus está conosco. Deus está com a gente. E é muito interessante como essa expressão se repete em muitos momentos da Escritura. Quando Deus envia Moisés, ele fala, eis que estou com você. Quando chama Abraão, eu vou ser com você e com todos os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Quando ele chama Josué, depois da morte de Moisés, o que Deus fala para Josué? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Quando Deus nos comissiona, ele fala, vai, sejam discípulos, e eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está com a gente, irmãos. A gente tem que ter consciência disso. A obra é difícil, é complicado, trabalhosa. Os desafios de Deus são grandes para a gente. É envolvimento, é dependência, é disposição, é ousadia. Mas é ter a consciência de que dá para fazer tudo isso desse jeito, porque a boa mão de Deus está conosco. Deus está com a gente. Vai dar certo. Creia, confie. Deus está com você. Nesse casamento, nessa criação dos filhos, na sua profissão, nos ministérios da igreja, no seu trabalho. Deus está contigo. Mas tenha consciência também de que tem lutas. Não vai ser fácil. E essa consciência de que tem lutas é para que você não desanime, não desista. E continue fazendo e servindo na obra de Deus. Qual tem sido a sua postura diante da obra de Deus? Se você não está fazendo nada, você aprendeu hoje que não tem desculpa. Tem que se envolver. Ah, mas eu não sei. Dependa de Deus, eu também não sei. Ah, mas será que Deus vai me dar alguma coisa, vai me ajudar? Claro que vai, tem ousadia. Se disponha primeiro a ir. Diga sim. Depois você vê Deus fazendo um milagre. E tenha consciência de que Deus está contigo. Aí você vai me perguntar, pastor, mas qual a motivação para fazer tudo isso? Eu quero que você ouça a aplicação final, já pensando na ceia do Senhor. Sabe quem se envolveu muito para fazer a obra de Deus? Por amor ao povo de Deus? Cristo Jesus. Se envolveu tanto com isso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que envolvimento. Que envolvimento comigo e com você. Ao ponto de vir para ser como eu e você. Sofrer, respirar o mesmo ar que respiramos, viver na mesma condição que a gente vive, se submeter à lei como nós nos submetemos. O nome disso é envolvimento. Jesus se envolveu ao ponto de chorar. Lembra quando ele estava lá diante de Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém. E ele chora. São ovelhas que não têm pastor. Envolvimento. Ele podia ficar lá do céu. Estou aqui na glória do Pai.
Eles são pecadores, eles que se viram com o pecado deles. Mas ele se envolveu conosco. Se Cristo se envolveu por amor a você, se envolva por amor daqueles a quem Cristo amou. Ah, mas o povo da igreja. Jesus se envolveu com esse povo da igreja. E morreu por eles. Então se envolva também. Isso não é desculpa para que você não faça. Se Cristo deu a vida por pecadores, você também pode dar um pouco do seu trabalho, do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição, do seu tempo. E se envolver nessa obra. Porque nessa obra Cristo se envolveu. Cristo o tempo todo dependeu do Pai. Era Deus, mas o tempo todo estava orando. Se retirou Jesus para orar. E se retirou Jesus para orar. E se retirou Jesus para orar. Porque tudo ele dependia do Pai. Cristo se dispôs a servir. Tomando forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Se ele nos serviu, por que nós não podemos servir a outros? Cristo foi ousado. Pai, eu peço por cada um daqueles que o Senhor me deu, para que eles não pereçam e não se percam. Seja ousado também ao pedir para Deus, para que a obra dele seja feita. E Jesus Cristo tinha plena consciência do porquê estava ali, com as lutas, com os desafios, mas consciente que estava realizando a obra de Deus. Cristo é a grande motivação que nós temos para servir, para ter a postura certa na obra de Deus. Não é o pastor, não são os irmãos, não é nós mesmos. Nossa motivação é Cristo Jesus. Que aquilo que ele fez por você, morrendo na cruz em seu lugar, seja a motivação para você ir servir a Deus e amar a Ele. A sua motivação para você estar aqui domingo após domingo, Cristo Jesus e o que ele fez por você. A sua motivação para você contribuir, orar, servir, aquilo que Cristo fez por você. E se você não ama Jesus, se você não busca Jesus, se você não é crente, é porque você ainda não entendeu aquilo que Cristo fez. O amor de Cristo por você. Amor que fez ele na cruz, dar a vida em seu lugar. Vamos participar da ceia do Senhor, nos lembrando da postura que ele teve, para que essa postura dele nos motive a corrigir a nós.